incrível pensar que algo tão moderno como uma consulta médica tem as suas raízes, bem, na Grécia Antiga. E não é só isso. O Código de Ética dos Médicos, até muitas das palavras que eles usam, tudo começou lá. Por isso, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para perceber como é que uma ideia, na altura completamente radical, mudou para sempre a nossa relação com a doença. Então, vamos recuar até essa época. Naquele tempo, a crença geral era que ficar doente era um sinal de que um dos deuses estava zangado. Mas foi precisamente na Grécia Antiga que alguns pensadores corajosos começaram a questionar isto. Eles lançaram uma pergunta que mudou tudo. E se a doença não for magia? E se for algo natural, algo que possamos realmente compreender? E esta foi a grande viragem. De repente, a solução deixou de ser fazer sacrifícios ou rituais para tentar acalmar os deuses. Os gregos propuseram algo completamente diferente. Usar a lógica, usar a observação. A ideia era absolutamente revolucionária para a altura. Se as doenças têm causas naturais, então, podemos estudá-las, certo? Podemos perceber como funcionam e, com base nesse conhecimento, encontrar uma cura real. Ora, no meio de toda esta revolução de pensamento, há um nome que se destaca. Um nome que ainda hoje é quase um sinónimo de medicina. Hipócrates. E o mais interessante é que ele não foi só um filósofo com grandes ideias. Ele pegou nestas ideias e transformou-as num método, numa prática, numa verdadeira profissão. Hipócrates nasceu por volta de 400 a.C. e era um autêntico explorador do seu tempo. Ele não ficou parado, viajou imenso, sempre a observar como é que o clima, o ambiente e o estilo de vida das pessoas afetavam a saúde. Foi ele que organizou a medicina como uma disciplina séria, com regras e com um código. E os seus escritos, conhecidos como o Corpus Hippocraticum, tornaram-se basicamente um manual de referência para médicos durante séculos e séculos. E uma das suas ideias centrais era mesmo esta, e é poderosíssima. O corpo tem uma capacidade inata para se curar. Ou seja, Hipócrates dizia que o papel do médico não era fazer milagres. Era isso, sim, ajudar o corpo. Criar as condições certas para que a própria natureza fizesse o seu trabalho. O médico era um ajudante no processo de cura, não a fonte da cura em si. Uma perspectiva muito diferente. Ok, então, como é que eles imaginavam que o corpo funcionava por dentro? Bem, para isso, desenvolveram a primeira grande teoria científica sobre a biologia humana, a famosa teoria dos 4 humores. Esta teoria é incrível pensar nisto. Dominou a medicina durante mais de 1500 anos. A ideia base era que o corpo era composto por 4 fluidos principais, os tais humores, e cada um estava ligado a um elemento da natureza, o sangue ao ar, a fleuma à água e por aí adiante. Cada humor tinha qualidades, como o quente e úmido, ou frio e seco. E a saúde? Bem, a saúde era o equilíbrio perfeito entre os 4. A palavra-chave aqui é mesmo essa, equilíbrio. Uma doença não era mais uma maldição, era simplesmente um desequilíbrio, ou se tinha demasiado de um humor ou muito pouco do outro. E, portanto, o tratamento era lógico. Descobrir qual era o desequilíbrio e usar coisas como a dieta ou o exercício para voltar a pôr tudo em harmonia. Era uma forma muito racional de olhar para um problema físico. Mas a pergunta que se põe é: como é que o médico sabia qual dos humores é que estava desequilibrado? Não era como uma bola de cristal, claro. Hipócrates ensinou um método muito rigoroso que se baseava numa ferramenta poderosa: a observação. E este processo de 4 passos foi uma autêntica revolução. O médico transformou-se numa espécie de detetive. Primeiro passo: observar tudo no paciente. Segundo, registar, anotar todos os sintomas e as suas mudanças. Terceiro, analisar essas notas à procura de padrões. E, finalmente, o 4º passo: usar esses padrões para tentar prever o que iria acontecer a seguir. De repente, a medicina passou a ser uma ciência, um método que podia ser ensinado e melhorado. Essa capacidade de prever o curso da doença também ganhou um nome técnico que se usa até hoje: prognóstico. A palavra vem do grego, claro. Pensei no impacto disto. Ser capaz de dizer a uma família como é que uma doença provavelmente iria evoluir era um avanço brutal. Mostrava que havia compreensão do problema, não era só uma questão de esperança. Mas a revolução de Hipócrates não se ficou pela ciência, foi muito mais longe, entrou no campo da moralidade. Ele introduziu outra ideia que, na altura, era radical: a de que os médicos tinham de seguir um código de conduta muito, muito rigoroso. E a frase mais famosa desse código, do juramento hipocrático, é esta: primeiro, não causar dano. Parece simples, mas é profundamente importante. Significa que a principal responsabilidade de um médico é garantir que a sua intervenção não acaba por prejudicar ainda mais o paciente. É a regra de ouro da medicina que se mantém absolutamente central até aos dias de hoje. E o juramento não se ficava por aí. Estabelecia outras regras que hoje nos parecem óbvias, mas que na altura não eram. Por exemplo,
manter em segredo a informação dos pacientes, nunca usar o conhecimento médico para fazer mal e colocar sempre, mas sempre, o bem-estar do doente em primeiro lugar. Foi aqui que nasceu a base da relação de confiança que é tão essencial entre um médico e um paciente. Pronto, agora vamos dar um salto no tempo, até aos dias de hoje, para percebermos como é que estas ideias tão antigas não são apenas peças de museu, elas estão bem vivas na medicina que conhecemos. Pensem numa consulta médica. Como é que começa? Exatamente da forma que Hipócrates ensinou, com observação e com perguntas. O médico ouve, pergunta, recolhe o chamado historial clínico, que no fundo é um registro dos sintomas, tal e qual como os gregos faziam. A tecnologia é outra, claro, mas a base, o princípio, é precisamente o mesmo. E o tratamento? Aquela ideia dos gregos de se focarem na dieta, no exercício, na higiene, para manter o equilíbrio? Isso é a base do que hoje chamamos medicina preventiva. A noção de que um estilo de vida saudável é a nossa primeira e melhor defesa contra a doença vem direitinha do pensamento de Hipócrates. E claro, a ética. O juramento hipocrático foi a semente de todos os complexos códigos de conduta e das leis de privacidade que hoje protegem os pacientes. A ideia de que a informação sobre a nossa saúde é confidencial nasceu ali, naquela promessa. E por fim, há um legado que talvez passe mais despercebido: a própria linguagem. Muitas das palavras técnicas que se ouvem nos hospitais, anatomia, diagnóstico, prognóstico, pediatria, a lista é enorme. Todas vêm do grego antigo. A linguagem que estes pioneiros criaram para descrever o corpo e as doenças ainda faz parte do nosso dia-a-dia. Desde a simples observação na Grécia Antiga até à edição de genes e à inteligência artificial de hoje, a medicina nunca parou de evoluir. Os gregos deram aquele primeiro passo fundamental. Ensinaram a importância de observar e de questionar. Agora, a pergunta fica para nós. Qual será o próximo grande salto? Será a inteligência artificial, a genética ou algo que neste momento nem conseguimos imaginar que vá revolucionar a medicina mais uma vez?